Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui. A gente sempre com foco no pensamento, na visão política de cada um dos deputados, o dia a dia, a ação parlamentar de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nosso convidado, o deputado Marcos Aguiar Viana, ou simplesmente Marquinho Viana, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, a quem já dou nossas boas-vindas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, deputado. Olá, Jeff, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui na TV Alba, né? E esse bate-papo aqui sobre a política do Estado e, quem sabe, da política nacional. Primeiro, deixa eu te perguntar, o senhor é natural de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, onde, inclusive, foi vereador por 4 mandatos. Quais outros municípios o senhor costuma representar, além da sua terra natal, deputado? Eu, no meu primeiro mandato, que disputei as eleições em 2010, eu era vereador e presidente da Câmara da minha querida Barra da Estiva. Na época, minha mãe era prefeita da cidade, né? Eu já tinha uma história, fui vereador, você bem falou, por 4 legislaturas, 2 vezes na oposição e 2 vezes na situação. Fui presidente da Câmara por 2 vezes, né? E fui, na época, o deputado menos votado da Bahia pelo Partido Verde. Então, eu costumo dizer que eu estava, naquela época, no partido certo, que conseguia eleger como menos votado. Inclusive, na época, eu fiquei até na primeira suplência. O deputado Euris Ribeiro, que hoje é prefeito de Bom Jesus da Lapa, se elegeu em primeiro lugar. Só fez um deputado. Então, eu tive a sorte de Euris se eleger em Bom Jesus da Lapa e, em dezembro de 2011, eu assumi o mandato aqui na Assembleia Legislativa. Quer dizer que o senhor representa ali a região da Chapada Diamantina, também região sudoeste? Eu tive na minha primeira eleição 17 mil votos, um pouco mais de 7 mil votos. Na segunda fui para 40 mil votos, mais votaram na minha coligação. E nessa última tive quase 60 mil votos. Então eu sou o deputado mais votado hoje da Chapada Diamantina, porque o governo divide assim, a divisão dos regionais é Chapada Diamantina e Piemonte da Chapada Diamantina. Território. Território, certo? Então, a Chapada Diamantina pega de Barra da Estiva a Morro do Chapéu. São 29 municípios. Então, eu sou o mais votado da Chapada Diamantina. Represento também a região sudoeste, aquela região de Vitória da Conquista, né? Diversos municípios. E também alguns municípios no oeste da Bahia, né? Mas a Chapada Diamantina é a cidade, é a região que eu fui mais votado. Quais são as causas que movimentam o seu mandato, deputado? Olha, eu, além de ter sido eleito pelo Partido Verde e depois fui eleito um mandato com o PSB, eu busco aqui na Assembleia Legislativa representar os municípios e buscando os investimentos. Eu tenho na minha região, Jefferson, Barra da Estiva é a cidade hoje na Bahia que mais produz morango. E isso foi instituído na época por minha mãe, que era prefeita na época, Dona Lúcia era prefeita, e nós levamos para lá uma experiência. Nós tínhamos o nosso secretário de Agricultura, juntamente com a equipe da prefeita, montava uma vez por ano um encontro de agricultores e produtores rurais de Barra da Estiva e região. Já tivemos lá no município apresentado quase 200 municípios. Então, nesses encontros, levamos aí a experiência de plantar o morango. Claro que levamos técnicos e foi feita uma experiência com 20 produtores, a prefeitura deu suporte, e algumas fazendas em Ibicoara, que em Ibicoara, não sei se você conhece bem aí em Cascavel, tem também o agronegócio. Mas o morango é uma cultura que só dá certo com a agricultura familiar. E Barra da Estiva tem muito isso da agricultura familiar, porque lá parece que foi feita uma reforma agrária natural. Então, o Barra da Estiva produz café, e café muito bem, entendeu? E o morango agora que é a realidade. Então, começamos com 20 produtores e hoje tem mais de 500 produtores de morango. Então, o Barra da Estiva hoje é uma potência. Eu costumo dizer que, claro, nós, na época eu fui vereador, e Dona Lúcia na prefeitura, investimos muito na agricultura familiar. E na cidade vizinha, como eu falei com vocês anteriormente, temos lá o agronegócio. O município emprega aproximadamente 5 mil pessoas. Então, a gente trabalha muito no fortalecimento da agricultura familiar,
buscando investimento para o município, na área aí de estradas, na área da parte da saúde, na educação. Barra da Estiva foi um dos primeiros municípios a aprovar o plano de carreira dos professores municipais, tendo Dona Lúcia à frente da prefeitura. Hoje nós não temos mais esse privilégio, porque Dona Lúcia faleceu em 2020, Então, morreu, vai ter ainda nova, minha mãe tinha 75 anos, mas deixou o município realmente isso montado e preparado para que o município estivesse hoje na situação que está. Então, representa os municípios vizinhos, por exemplo, ali também de Mucugê, Jussiape, Biquara, Itanhaçu, Ituaçu, Iramaia, Conteno de Sincorá. São municípios, Conteno de Sincorá talvez seja um dos municípios menores da Bahia, tem apenas quase menos de 5 mil habitantes, mas também tem agricultura familiar forte, produz manga irrigada, produz maracujá. Então, o meu mandato é focado em cima disso, do fortalecimento aí da agricultura familiar e buscando investimento que melhore a qualidade de vida do povo, principalmente o homem do campo. O senhor está falando da agricultura familiar, da cultura do morango em Barra da Estiva, do agronegócio, uma terra boa para o café também, certamente puxando a sardinha para o seu lado também, porque o senhor tem um histórico de ser agricultor também, não é? Exatamente. Qual é a sua avaliação em relação às políticas públicas para o estímulo da agricultura? Não estou falando da agricultura familiar, mas da agricultura como agronegócio em geral. Olha, o gestor, eu que estava no legislativo, e o gestor executor, que é o prefeito, o governador, o gestor, se tiver uma visão para saber o que esse município precisa melhor e onde pode ser investido. Por exemplo, Barra da Estiva, vou dar aqui exemplo, porque eu sou filho de lá, foi quem me projetou para que eu estivesse hoje no mandato de deputado. Barra da Estiva sempre foi uma cidade que, anos atrás, não tinha produção. Então, o distrito de Triunfo do Sincorá era que tinha um movimento. Então, eu nasci nesse distrito, porque o distrito é a parte baixa do município, produzia a parte de pecuária. Então, em Barra da Estiva, só em 76 que veio o café, através de um padre chamado Padre Nessi, que veio da Itália, e ajudou muito o município. Então, a partir do café, foi que Barra da Estiva tomou impulso. E, naquele tempo, terra não valia dinheiro, era tudo barato. Mas a família que tinha as terras foi dividindo com seus filhos, com seus netos, e, naquela época, foi investido no café. Então, Barra da Estiva melhorou. A nossa região, Barra da Estiva, da cidade melhor, que gira muito dinheiro. E nós temos um vizinho, que é Piatã, que produz o melhor café do Brasil. Lá, Piatã se especializou em produzir qualidade do café e não quantidade. Porque, às vezes, você tem lá, não sei, 100 mil, 200 mil pés de café e produz com baixa qualidade. Você vai ter o preço pequeno. Então, o café com qualidade, você agrega valor. Então, minha mãe, na época, teve a visão de a gente só tinha café. A parte de pecuária embaixo do município era forte na época, que é onde tinha o trem. Nós não tínhamos transporte, não tínhamos estrada. Então, o trem era próximo do distrito, era 1,5 km, tinha no trem. Então, você queria viajar, tinha que ir para Triunfo Sincorá, que era o distrito onde você pegava o trem e viajava para Salvador, porque o trem saía de lá, circulava tudo para São Paulo, porque não tinha ônibus naquela época. E Barra da Estiva teve a felicidade de ter à frente da prefeitura na época, Dona Lúcia, porque teve a visão de investir não só no morango, mas também nos citros. A gente produz ali o morango e o café, o carro forte. O citro é que a laranja pocã, hoje o limão e também o maracujá. Hoje é uma realidade que produz bem. E as pessoas, Jefferson, para lhe dizer o seguinte, o morango, para se produzir, não precisa de muita terra. Na metade de um campo de futebol, que quem cuida de uma área dessa, basta a esposa, o marido e talvez um filho, toma conta disso e dá para você ganhar em torno de 6, 7 mil reais por mês. Porque o morango, você planta o morango, daí 45 dias começa a produzir. E a planta ela tem uma vida útil de 1 ano e meio a 2 anos. Então, quando você está terminando aquele ciclo da planta, já está plantando outra roça. E leva pouca água, porque a plantinha é pequena. Então, foi um investimento que Dona Lúcia fez na época, que deu certo. Como está dando certo é o seguinte,
Hoje veio uma empresa do Espírito Santo, né? Não sei dizer se o Espírito Santo é o estado que mais produz morango, não sei dizer isso, mas sei que Barra da Estiva, do Nordeste, é o maior, e eles investiram. Então, Barra da Estiva hoje tem uma estrutura da empresa Pet Fruit, que eles hoje faziam uma parceria com o pequeno produtor, de fornecer toda a tecnologia e toda a parte de adubação, e tem os técnicos que ensinam. Ou as pessoas já sabem, muitos desses hoje já têm sua terra, estão plantando independente. Aí a Pet Fruit teve que se inovar. Ela está comprando as terras e fazendo os lotes e trazendo o produtor e está registrando esse produtor. Então, aquele produtor que vem da cidade vizinha, que não tem terra, eles fornecem a terra, a irrigação e a pessoa trabalha. Justamente por isso, porque o morango, ele é uma cultura que é de domingo a domingo. Quando começa a colher, colhe 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, ou se for o caso, terça, quinta e sábado. Né? Então, você tem um giro. As pessoas têm que colher, têm que trabalhar, produzir, têm que embalar no potinho. E, além disso, tem aqueles, né, que vendem no país todo. Então, as pessoas hoje, aquele que não produz o morango, tem um carro refrigerado que transporta o morango, né, para o Mato Grosso, para Recife, para São Paulo, para todo local. E que fica concentrado basicamente nas mãos do agricultor familiar, não é isso? Do familiar. Como é que o senhor avalia o nível de satisfação dos agricultores, sejam eles agora familiares ou não, em relação às políticas públicas do Estado para a agricultura? Olha bem, porque aí a renda não fica concentrada na mão de poucos. Vou dar aqui um exemplo em Ibicoara. Ibicoara tem aproximadamente 15 fazendas que eles produzem muito, né? Produzem com aqueles pivô, né, de 20 hectares por pivô, às vezes 40 hectares. Então eles produzem, o forte é a batata, né? Mas só que agregado a essa batata, já tem também o café irrigado, já tem agora a vinícola lá da Fazenda Progresso. Né? Mas com estímulo do governo, tudo isso? Não, aí no governo não, aí são as fazendas. O governo, na época, foi feita uma barragem, chamada Barragem do Apertado, a barragem em Mucugê, que ela recua água até no distrito de Cascavel, aproximadamente 30, 40 quilômetros. Pra você ter uma ideia da minha produção, o ano passado, essa barragem secou praticamente. Então você vê aquele mundo de água, você não imagina que a produção é tanta, só que hoje a parte do agronegócio está concentrada em poucos. Ibicoara ainda tem uma parte mais na sede do município que também tem agricultura familiar. Mas tem políticas públicas voltadas para o estímulo dessa atividade? Na agricultura familiar tem. Você vê, nós temos em Barra da Estiva 4 agências bancárias e temos o Banco do Nordeste. Então o Banco do Nordeste tem um financiamento, né, ao pequeno produtor, você entra com financiamento e ele ajuda você, facilita. Eu, como sou um pequeno produtor, eu não produzo morango, eu tenho um café. Né? Então, eu tenho um café e tomei também empréstimo no Banco do Nordeste. Você apresenta a documentação e o banco lhe dá um recurso com um juro de menos de 5% ao ano. Então, ele facilita que você pague essas parcelas uma vez ao ano. Então, facilita para o pequeno agricultor. Só aquele agricultor que toma o dinheiro no banco e não faz o investimento na terra, esse aí se enrola lá na frente. Né? Então, o governo tem investido e ajuda. Por exemplo, hoje, não quero aqui fazer política, mas esses encontros que a prefeitura fazia antigamente, que hoje não faz mais, incentiva muito a agricultura e nesses encontros aí vão as empresas e vão os bancos que facilitam o financiamento, facilitam o investimento na agricultura. Né? Então, nesses encontros, todos os bancos estavam lá, o Banco do Nordeste, né, o Bradesco, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, toda uma cidade nossa tem 24 mil habitantes, temos 4 agências bancárias. Estão lá porque também estão ganhando dinheiro. Né? Então, fica disputando lá as 4 para ver quem facilita mais o investimento. E, além disso, o governo do Estado, né, ajuda, como eu falei, nós temos lá esses pequenos tratores agrícolas, que ajudam a agricultura familiar. Lá em Ibicoara, que tem um agronegócio, não. Aí dificulta um pouco mais, porque eles têm toda uma estrutura. Né? Alguns têm financiamento em bancos, outros não têm financiamento em bancos. Né? Tem a história de alguns que chegaram lá em
em Ibicoara, na década de 80. Mas é um potencial que ainda não está totalmente explorado, então, aqui na Bahia. Esse potencial agrícola, esse potencial do agronegócio. Do agronegócio, não. Só a região lá de Barreiras, né, do oeste da Bahia. Eu costumo dizer, Jeff, o seguinte, eu tive nesses encontros que tem aqui na Assembleia, a gente vai naquela feira lá do Luiz das Magalhães, lá em Barreiras tem um japonês que ele planta na faixa de 300 mil hectares. Um produtor só, né? Ele planta algodão, a soja, o trigo, e tem outras, diversifica. Em Ibicoara, que na nossa região é a maior, acho que as 15 fazendas que tem lá não plantam essas 300 mil hectares. Né? Para você ver a dimensão, o tamanho que é Barreiras. A disparidade, né? Mas mesmo assim, em Ibicoara, onde quando você às vezes vai de avião por cima, você vê a dimensão que é. Né? Então, com a dificuldade da água, né, que precisava o governo fazer um investimento em outra barragem lá, chamado Barragem do Riachão, e tem a barragem da Casa Branca, são rios, mas tem a dificuldade do governo, quando juntaram as fazendas e os prefeitos vizinhos, tivemos um encontro com o governo do estado, e o governo nos falou que tem uma dificuldade de fazer um investimento para a área privada, de construir as barragens só para irrigação. Porque o governo, primeiro, quando faz uma barragem, pensa primeiro no consumo humano, e isso vem agregado à irrigação, à produção agrícola. Né? Então, nessa barragem de Casa Branca, não tem consumo humano, porque já tem a barragem feita para apertar o que é para o consumo humano na outra parte. Então, o governo tem linha de crédito para as fazendas, se eles quiserem, né, entrar com financiamento e construir as suas barragens. Né? Deputado, o senhor está em seu terceiro mandato. Como é que tem sido mais fácil atuar em defesa dos interesses dos seus eleitores? Apresentando projetos de lei ou conseguindo audiências com o governador, com secretários, para liberar recursos, liberar obras? Mas eu vou pedir essa resposta para já já. Daqui a pouco a gente volta nesse papo com o deputado Marquinho Viana, do PSB, aqui no Direto do Legislativo. É um instante só. Já estamos de volta, deputado Marquinho Viana, do PSB, nosso convidado aqui no Direto do Legislativo. Como é que é mais fácil trabalhar na Assembleia apresentando projetos de lei ou conseguindo audiências com o governador para atender os seus pleitos? Eu não quero aqui denegrir a imagem do Legislativo e nem falar que o deputado não tem muita função. Mas os projetos de leis que nós conseguimos aprovar aqui são muito poucos. Porque a Constituição nos impede de fazer qualquer lei que gera despesa para o Estado. Então, tem dificuldade, por isso as pessoas reclamam, às vezes, final de ano, faz um acordo e você aprova muito projeto de leis aí, de comenda, título de cidadão, né, aquelas comendas 2 de julho, e as leis que você consegue aprovar são muito poucas que facilitam ou melhoram a vida do cidadão. Lá em Brasília, não. Em Brasília, você pode apresentar os projetos de lei, porque lá as coisas acontecem. Então, o mandato nosso, né, estou dizendo que eu atuo muito nessa área, você ajuda muito mais a população do Estado nas audiências com o governador, viajando o interior, colhendo das comunidades, vendo suas dificuldades, e aí trazendo para o governo do Estado os investimentos em sistema de água, melhorias de estrada, né, buscando melhoria na saúde, apresentando emendas parlamentares para melhorar o hospital, para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Porque com os projetos de leis nossos aqui, é muito difícil. Eu vou dar aqui um exemplo. Tem alguns, eu queria apresentar, apresentei, mas está aí arquivado, precisa arquivar todo ano. Alguns projetos de lei é o seguinte, que facilita a vida, inclusive, das prefeituras. Ora, em Brasília, lá tem um decreto legislativo que está na lei de diretrizes, que nas áreas prioritárias do governo do Estado, as prefeituras não precisam apresentar certidões para assinar os convênios. Então, é uma burocracia, o prefeito requer um investimento, uma série de documentos que precisa apresentar. Então, o município está devendo um cálculo, está devendo uma besteirinha, um convênio, é impedido. Então, na área de saúde, assistência social e educação, está dispensado em Brasília a apresentação de certidões. Apresentei um projeto de lei nesse sentido aqui, aí emperrou, parou. Depois, o governo do Estado viu a necessidade, a dificuldade que as prefeituras pequenas têm de juntar esse monte de documento
que a lei pede. Então, vocês barram. Então, aí agora o governo do Estado apresenta o projeto de lei. Então, o nosso que está lá atrás fica para trás e você só aprova o do Executivo. Então, tem essa dificuldade, né, de aprovar as leis, principalmente se for um projeto de lei que gera, né, despesa para o Estado. Essa inconstitucional vai logo para ser arquivada. Entendeu? O senhor falou que no fim do ano a Assembleia costuma juntar vários projetos de lei, muitos deles prestando homenagem a determinadas Exatamente. pessoas, instituindo determinadas datas. O senhor teve um projeto de lei aprovado nesse bolo aí, que foi o que institui o 13 de outubro como Dia Estadual da Santa Dulce dos Pobres, Exatamente. data da canonização de Irmã Dulce. Só que a Igreja Católica já comemorava o 13 de agosto, né? Isso, 13 de agosto, como o dia de Irmã Dulce, o dia porque é a data em que ela começou a vida religiosa dela. Por que o senhor não acompanhou esse movimento da Igreja Católica? Na época que eu apresentei, logo depois, aí chegou na Assembleia uma informação. Que é o seguinte, a data da canonização, no meu entender, é uma data importante, vai ser sempre lembrado. Os jornais, as televisões, toda essa data fala na canonização. Mas a Igreja Católica já tinha o dia de Irmã Dulce, 13 de agosto, né? A Igreja colocou isso. Então, é o seguinte, foi colocado aí, pedindo para poder fazer a mudança e ter esse impasse aí. Eu concordo que a Igreja realmente tem seu calendário próprio, tem que fazer, né? Talvez até faltou que eu oficiasse primeiro, né, a Igreja para ter informação, qual é a ideia dela. Mas a gente aqui, querendo aproveitar também essa data, que foi uma data importante, que movimentou não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Né? O mundo inteiro, né? Toda essa data vai ser lembrada, que é a data da canonização de Irmã Dulce. Tem um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional também, não é? Propondo 13 de agosto como Dia Nacional de Irmã Dulce. De Irmã Dulce. Então, eu acredito que lá na frente pode ser até revogado. Né? O governador tinha mandado para ir, não sei se chegou, também tentando atender a Igreja. Porque é o seguinte, ela é uma pessoa conhecida no mundo inteiro, né? E pela sua obra, seu trabalho, realmente, às vezes, a Igreja definiu uma data e nós do Legislativo aqui aprovamos, porque às vezes os deputados, quando apresentam um projeto de lei desse, o deputado fica sem querer não votar. Ah, é a data que está sendo canonizada. Ah, é a outra data, é essa data. Então, houve esse problema. Mas eu acho que pode ser resolvido. A Igreja, se realmente, como ela afirma, e foi aprovado lá com eles o 13 de agosto, mas eu continuo afirmando, a data da canonização vai ser sempre lembrada por toda a imprensa, por todo baiano, todo brasileiro e no mundo todo. É uma data realmente importante. E a gente, seguinte, aprova outras comendas, como no ano passado teve também um cidadão de um médico que é do Estado, trabalhou muito na Covid. Então, às vezes, as pessoas nós aprovamos aqui vários títulos, várias comendas, e às vezes você não conhece, aprova porque um colega pede que uma pessoa importante para a região tal, mas eu sempre falei com o presidente o seguinte, olha, vai chegar um momento que, às vezes, realmente uma pessoa que tem serviço prestado para o nosso Estado vai se recusar, às vezes, a receber essa comenda 2 de julho. Porque é para ser uma coisa importante ser dado realmente uma pessoa que tem relevante serviços prestados. Às vezes você acha que na sua região, no seu município, uma pessoa foi importante e quer dar uma comenda 2 de julho no estado da Bahia toda, às vezes só serve para aquela localidade. Então, a pessoa que foi homenageada, a gente tem que ter esse cuidado de agora em diante, de apresentar na Câmara Municipal, né, dar o destaque àquela pessoa que fez naquele município. Então, a gente quer trazer daquele município que é importante para a gente, às vezes para o Estado, e às vezes as pessoas não entendem. Então, tem pessoas realmente que têm serviços prestados aqui no Estado da Bahia e fala, pô, e essa comenda 2 de julho não está representando, porque todo mundo tem, às vezes até quem faz o mínimo, às vezes até a obrigação, é homenageado. Eu me lembro, quando Marcelo Nilo era presidente, tinha uma enxurrada de comenda 2 de julho, e o escritor baiano
acho que colocaram aí, não me lembro bem se foi um comendador de julho, né? Colocaram e, como estava uma confusão, todo mundo votando em cima, acabou não sendo aprovado. Não sendo aprovado, e aí teve que refazer, porque estava uma confusão no plenário, todo mundo queria aprovar vários títulos, várias comendas. Então, às vezes o deputado quer que aprove logo o seu e sai do plenário, não vai aprovar o restante. Então, às vezes você passa despercebido, e por isso que eu falo o seguinte: nós, deputados estaduais, né, podemos fazer muito pouco com os projetos aprovados de nossa autoria aí, né? Aí fica a gente querendo justificar e querendo prestar serviço, apresentando aí o nome de ruas, ou nome dos aeroportos, para tentar sair nesse. E apresentei um projeto de lei aí para dar o nome da governadoria, né, o nome 2 de julho, está parado, ninguém tem interesse nisso, porque todos os outros estados têm o Palácio do Bandeirantes, o Palácio dos Leões, lá em São Luís. Mas não é muito interessante, a população não quer saber disso, se a governadoria tem nome, se não tem, a população não se interessa por isso. Então, a gente acaba ficando aí sem ter muita função nesses projetos que vai melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Deputado, o senhor vem sendo integrante da base aliada do governador Rui Costa nesses últimos tempos, foi eleito pelo PSB, apesar de que aproveitou a janela partidária para mudar de legenda, mas a gente fala sobre isso já já. Primeiro eu queria te perguntar, como é que o senhor e o PSB, que tem também uma relação histórica com o PT nessa aliança à frente do governo do Estado, como é que o senhor, qual é a leitura que o senhor faz da forma como foi conduzida essa nova composição da chapa majoritária governista, a sucessão de Rui Costa, que não ouviu todos os integrantes da base? O próprio PSB chegou a emitir uma nota na época afirmando que foi um equívoco, que foi uma falta de respeito por parte do governo em relação ao PSB. Qual é a leitura que o senhor faz em relação a esse episódio? Olha, nós temos hoje aqui na Assembleia Legislativa 5 deputados estaduais, né? Nós temos uma bancada realmente considerável aqui, porque são 5 parlamentares. E eu acho que não sei, talvez, não conversei com o governador Rui Costa, eu acho que nem o governador Rui Costa estava preparado para essa desistência do ex-governador e senador Jacques Wagner. Porque a Bahia toda, quando ele falou que não era candidato, aí complicou tudo, né? A gente, colado nas eleições, próximo para decidir a chapa, a formação, quem era o governador, quem era o vice-governador, quem era o senador, quem era o suplente senador. Então, quando Jacques Wagner, que era o candidato natural, que toda a Bahia, né, sabia que era a candidatura dele, quando ele desistiu da candidatura, né, eu soube pela imprensa, convidaram o senador Otto Alencar, que também não aceitou. Então, o governador reuniu, talvez, com as pessoas que estavam mais à frente, e só temos um nome, que é o de Jerônimo. Né? Jerônimo foi à frente aí da Secretaria da SDR e da Educação, vem desenvolvendo um trabalho, realmente tem mostrado sua competência, e toda a função que foi dada a ele desempenhou bem. Então, por isso que a ex-senadora e presidente do PSB e deputada federal, Ulisses da Mata, não foi consultada. Porque talvez o governador quis dar logo uma resposta imediata para a população da Bahia. E abalou a relação PT com o PSB? Não chegou a abalar, mas arranhou. Porque não teve jeito de arranhar, porque assim, nós temos uma dificuldade hoje de montar as chapas nos partidos. Como aprovaram lá atrás a extinção das coligações, então os partidos que não têm candidato a governador têm dificuldade de juntar candidatos para formar, como se diz, o quociente que dá para eleger um deputado no estado da Bahia. A gente acha que para eleger um deputado estadual tem que ser em torno de 100 a 105 mil votos cada partido. E o federal em torno de 150 mil votos. Então, os partidos têm dificuldade de trazer candidatos para formar esse bloco e poder existir. Além disso, tem a lei federal que diz que o partido que não conseguir obter 3% do eleitorado fica sem fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de televisão. Então, praticamente, vai acabar esses partidos. O intuito da aprovação dessa lei lá atrás
foi realmente de diminuir os partidos. Nós temos quase 40 partidos, né, diversos partidos que, às vezes, coligavam entre si na região e tinha 2 candidatos, 3, juntava todos e fazia uma coligação só. E acabava as eleições, estava acabado o compromisso. Na chapa governista, a gente tem Jerônimo Rodrigues na cabeça de chapa, Otto Alencar concorrendo à reeleição no Senado. A vaga de vice deve ser do PSB? Deveria ser do PSB? Poderia ser o PSB, mas o PSB, com esse problema é o seguinte, o Marcelo Nilo rompeu com o governo. Né? O Marcelo Nilo rompeu com o governo e, com isso, levou o seu genro a sair do partido. Mas Lídice da Mata está disponível, não? Está disponível. Mas aí o Alex Lima também não é candidato. Eu vou sair do partido também. Então fica apenas 2 deputados e um federal. Saiu já, né? Praticamente não saí ainda, porque nós estamos falando que o período final é agora no dia 2 de abril, que é 6 meses antes das eleições. Então, a partir do dia 2 de abril, você vai ter que estar afiliado em outro partido. E o senhor está indo para qual partido? Eu ainda estou definindo para voltar para o Partido Verde, né? Ou conversando ainda, tive também no PMDB, mas está praticamente acertado que eu vou retornar para o Partido Verde, que já fui deputado por 2 vezes. Né? Então, só concluindo essa parte do PSB, então o PSB, Lídice da Mata, realmente é um nome que tem credibilidade. Né? Não sei também se foi oferecido ela vice. Os jornais colocaram, ela disse que não foi consultada. Mas é de praxe do governo para colocar um vice realmente que traga, né, uma densidade, talvez até do adversário, como fez o ACM Neto. Levou aqui o João Leão, de um grupo, para tentar levar espaço para o outro lado. A Lídice já é do nosso grupo, já é do grupo do governo, não ia somar muito. Então o governo está aí aguardando ainda, fazendo convite a alguns políticos para ver se a gente consegue somar um outro grupo para fortalecer mais ainda a chapa com Jerônimo. Para a gente encerrar rapidinho, deputado, está concorrendo à reeleição? Estou concorrendo às eleições, né? Vou novamente disputar mais um mandato de deputado estadual e espero que a população julgue o mandato e espero também que as urnas, né, falem bem e me reeleja. Mas, se não for vontade do povo da Bahia, vou continuar na política, fazendo até por voltar para o município, mas espero que a gente concorra e seja mais uma vez feliz na minha reeleição de deputado estadual. Deputado, muito obrigado. Até uma próxima, então. Bom, obrigado aí por você, Jefferson, aí, que conduziu bem esse programa. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.